Boa noite a todos. Nós, hoje, a gente lembra da criança, uma coisa não lembrada, não é? Porque a escola, os lares, todo mundo corre para comprar uma melancia, porque eles bem merecem. Porque a criança, de fato, ela enfeita nos dá tanta alegria, não é? E são crianças maravilhosas, também carinhosas, a gente fica assim muito feliz. Então, tanto é que na pergunta 207 do Livro dos Espíritos, faz uma pergunta, Kardec faz uma pergunta para os Espíritos. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física, transmitem também semelhança moral. Olha que interessante, gente, como a doutrina espírita é uma luz na nossa vida. Não, porque se trata de homens ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. Então, nossos filhos, juntos à hora, o temperamento dele, do pai para a mãe, para a avó, não, o temperamento dele. Ele teve várias encarnações. E nessas encarnações, tem uma parte do cérebro que segura as experiências de uma vida. E nessa encarnação que está, então, quando, por exemplo, acontece algum acidente, alguma coisa, até o adulto, na hora, ele sabe como agir, porque está ativado na mente dele. Aí a pessoa sabe como se defender, o que fazer, o que agir. Então, na criança, é muito mais assim, eu acho que é tão divino você observar uma criança. Hoje, na nossa creche, tem 240 crianças. A gente vê ali a personalidade de cada um é diferente do outro. Criança é comunicativa, criança tem hora que não é, tem criança que lembra, tem criança que sabe se expressar. Isso tudo nos leva a crer nessa reencarnação. Quem foi essas crianças? Por que trazem esse espírito assim tão de liderança às vezes? Porque uns são mais sábios do que os outros. Olha, o livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que numa encarnação nós estamos trabalhando para uma coisa. Na próxima encarnação, nós vamos continuar nesse temperamento, nessa coisa de trabalhar para evoluir. Então, nada se perde. E a criança, gente, é necessário nós observarmos uma coisa assim muito séria. A criança, ela precisa ser acolhida. Não adianta nós querermos, como antigamente, dar aqueles castigos, as surras. Não, deixa quando crescer, aí a gente conversa melhor. Mas agora, é melhor a gente acolher e dar bastante amor, porque ela vai assimilando. Ela vai assimilando, vai se acalmando, e depois ela vai tendo a alma dela, a vontade de ser bom. Os pais, quando são bem religiosos, espíritas, o que eles fazem? Implantam o evangelho no lar. Qual é o objetivo? O objetivo é ensinar os filhos, desde pequeno, a respeitar Deus, desde pequeno, a ter aquela vontade de seguir uma religião. Isso daí nós temos que aprimorar dentro da nossa casa. Já que, infelizmente, a gente atravessa um período difícil, porque o governo não quer que nós falemos de religião dentro de uma escola. Não pode, está proibido. Então, nós vamos trabalhar em casa. Nós vamos trabalhar em casa com essa criança. Tem que contar histórias, fazer ele entender que ele é um cientista, que trouxe Jesus, falar de Deus, falar que Deus sabe tudo, sabe tudo, para que ele possa se conter amanhã, na hora que a glândula pineal começar a desenvolver, então é a hora que ele vai mostrar a parte negativa dele. Mas se tiver alicerce,
vocês podem saber que a criança se segura. A gente pensa numa reencarnação. O espírito, como da Nenê, é uma grande missionária. A Nenê, ela cuida de crianças récidas e humanas. Ali, ela vai trabalhando, é como uma escola muito grande ou um hospital muito grande. A criança chega na bebê, um pouquinho maior, e ela, não é, eu acho que ela dirige essa escola tão maravilhosa do plano espiritual. Então, ela vai acolher aquele espírito infantil. E ali ela vai principalmente nos livros do Chico, eu acho interessante, porque tem um espírito lá que desencarna muito criança. E ele tinha o problema de ser suicida. Então, por ele ser suicida, ele sentia muitas dores, sabe? Principalmente na morte. Ele não conseguia viver. E naquele dia, ele estava chorando muito. A minha chega, ele estava doendo. Aí ele tomou uma amor e fala para ele: olha, daqui a pouco vai vir outro médico, você está rodeado de médico. Não é possível que essa dor não vai embora. A criança ali aprende a ser silenciosa. Porque se nós formos conscienciosas, as crianças devem ser de nós. Se nós não formos conscienciosos, realmente não vamos, porque nós não vamos conseguir segurar os filhos na oração. Eles são crianças, mas eles trazem o fruto colhido de vidas passadas. Ali nós encontramos a aptidões. Muitas pessoas falam, por que um quer ser médico, outro quer ser dentista e outro quer ser, enfim, até mão de obra, né? Essas coisas. Gente, são criaturas que já trazem, sabe, na mente, como uma lembrança do passado. E ele vai buscar, ele vai querer ser aquilo e continuar sendo. E isso, a gente, é como diz aqui no livro dos Espíritos, o corpo consegue do corpo, mas a alma da criatura já existiu. Então, essa alma, nessa encarnação, ela vai continuar buscando a evolução dela, seja no pão de cada dia, nas aptidões que nascem nessa alma. Então, a gente precisa estudar a religião para nós entendermos, gente, as nossas crianças. Sabe, as crianças sofrem muito, eu acho. A criança vê dentro do lar, por exemplo, um pai alcoolizando-se. Ela vê também a mãe, às vezes, saindo dizendo: eu vou passear, eu vou beber. Qual é o exemplo que nós estamos dando para esses filhos? O que nós queremos dele no dia do amanhã? O que nós estamos buscando? Nós vamos querer que amanhã ele possa nos ajudar. Então, nós precisamos, de fato, sabe, prestar muita atenção naquilo que nós estamos buscando. Então, veja, às vezes nós notamos uma pessoa, uma tendência, a pessoa já está adulta, mas tem uma tendência para o suicídio. A gente nota. Agora, se nós formos fazer uma pesquisa, como a gente faz às vezes na sala, a gente nota que aquela criatura, ela cresceu, ouvindo com alguém que se suicidou. Aqui inchou a cabecinha dela. E ela imagina, a hora que tiver problema, acabou o problema. Então, nós estamos dando esse exemplo, gente, porque a gente convive com eles. Sabe, eles já notam às vezes, não sabem porque eles sentem angústia. Eles sentem solidão. E tem mais, agora, nessa época, as crianças que estão nascendo trazem muita sensibilidade mediúnica. E quando traz sensibilidade mediúnica, eu realmente me preocupo. Porque nós tivemos uma criança, na creche, onde que foi no ano 2015, talvez 2020. Ela está 17 anos na creche, né? Então, essa criança, o pai deixou, eles eram 3 filhas.
Ele abandonou as 3 por causa de uma aventura, né? Uma aventura. Só que a mãe chorava, 2 choravam, e ela teve uma reação totalmente diferente. Chamou a atenção das professoras do crédito, pediram para que eu pudesse conversar com ela. E foi o que eu disse. Eu chamei esse filho e disse uma coisa: você quer conversar comigo a respeito do papai? Sabe o que ela disse? Ela fez assim com a mãozinha e falou: não, ele não quer falar dele. Ele assumiu a vida dele. Assumiu a vida dele. Eu escrevi a palavra, que a criança tem que linguajar e essência. Eu escrevi. Então eu puxei mais assunto com ela. E aí então, eu perguntei para ela: como é que você chama? Nós estávamos perto de Natal. Gente, a criança grávida, que tem madrinho que está procurando dar um presente para ela e tudo. Ela se chama a sua filha. E é por isso, você é uma princesa. Você é muito linda. Ela virou para mim: já é princesa? É você. E eu? Você acha que eu sou princesa? Sabe o que ela respondeu? Porque você está arrumando os padrinhos para dar presente para nós. Gente, olha que resposta. De repente, eu falei para ela: é verdade que você sabe escrever? Sei. E há 4 anos, nós temos um papel. Eu falei para ela: você escreve a palavra Alessandra, que era a nossa diretora na época. Ela escreveu, gente, 2 vezes. Eu pedi para ela escrever o nome do meu filho, não é? Leandro, não é tão simples assim, ela escreveu, mas trabalhou muito na verdade. Na verdade, a gente ficou ali vendo aquela criança, o sofrimento dela, de ver a mãe sofrer, de ver as irmãs sofrerem por causa do pai. Ela lavou a mão do restaurante do pai. Gente, ela era tão sensível, era uma coisa tão maravilhosa. Vocês sabem que, quando foi o dia de entregar o diploma, eu fiquei admirada, porque as meninas deram para ela um texto para ela ler tudo direitinho. Eu achei até que em 4 anos judiaram um pouco, não foi não? Ela era professora dessa época. Eu disse para ela também o seguinte: uma companheira nossa aqui, ela aposentou, professora. Ela chegou para mim e falou: sabe, eu posso dar para essa criança uma boneca? Eu digo: olha, poder pode, só que ninguém pode ver. E também ela vai receber um brinquedo dessa galinha de Natal. Aí ela comprou uma boneca negra. Mentira, sabe? Aí eu falei: uma boneca negra. Ela falou para mim: não sou preconceituosa. Gente, tinha 4 anos essa criança. Hoje eu estou falando um pouquinho dessas crianças, os pais aqui presentes se tocarem. Sabe? No mundo capital, não fala aquela outra, aí não sei o que vai com a mão, bate alguma vez. Não é assim. Tenha paciência. Fale com elas com jeito. São espíritos que vão crescer. E tudo, quando a pessoa cai, ela ganha de Deus, do Papai do Céu, um cérebro aonde é virgem esse cérebro. Ele tem o poder de fotografar. Ela fotografa, a criança fotografa as atitudes do adulto. Ela sabe até quando ela é amada e quando ela não é amada. Ela sabe quando ela deve ser repreendida, ela aceita. Mas quando ela não é, os pais às vezes entram numa perturbação, entram numa, vamos dizer, numa obsessão. Então vai chamar a atenção sem necessidade. A criança sente. E não é injusto, porque ela não fez por mal, ela não queria fazer. Então, nós adultos, vamos educar melhor essas crianças, gente. Vamos pensar um pouquinho nelas. Não vamos dar tanto mau exemplo. E curte músicas mais suaves, onde elas possam se acalmar. A criança de hoje tem muita música, porque são espíritos que estão evoluindo muito depressa. Eles têm pressa, parece viver.
Então, põe música suave, conversa com eles a respeito do Papai do Céu. Vocês vão ver como ele vai se apertando, assim, aconchegando, sabe? Eu tenho um neto, vocês sabem, né? E essa criança está com 3 anos. Às vezes, ele chega perto de mim, né? O Cano trabalha à noite, ele chega e vai como que aconchegando. Aí eu começo a falar para ele historinhas que trazem paz, historinhas que trazem assim, alegria para o coraçãozinho deles. E precisa ver o resultado. Precisa ver o resultado. E não adianta querer ser bravo, porque eles não entendem. Acho que eles pensam, você vai pegar no. Aliás, quando ele vê algum desenho, alguma coisa assim, ele faz o dedo no vó, é biruta. Então veja como as crianças estão crescendo hoje. Isso daí não é, são todas. Se perguntar para a nossa evangelizadora de sexta-feira, ela vai relatar fatos. Criança não quero falar do meu pai, ele assumiu a vida dele. Esse assumiu a vida, claro, deve ter ouvido alguém falar. Mas saiba que está dando um choque espiritual muito grande nessa criança. A criança precisa de carinho, precisa de amor, precisa de acolhimento. Orar pelo anjo da guarda dela. A aplicação do planeta, vocês sabem, está muito densa. É um perigo. Às vezes, muita dentro do carro da criança pode acontecer alguma coisa. Sabe? Certa vez, eu morava numa rua um pouco subida. E as crianças estavam na calçada, jogando pedrinha, brincando com pedrinha, né? Chamava. E eu, no sábado, a gente tinha trabalho, já estava começando o Rede Vivo, eu me recolhi um pouco para pensar o que eu queria fazer, né? Um momento assim que eu fui para o meu quarto analisar e estava uma turma jogando pedrinha na minha calçada. De repente, eu vejo um carro subindo, um carro branco, subindo em cima da calçada, pegou todos. Gente, eu desci a escada de quarto. Então eu tive que ir lá, pus todo mundo para dentro da garagem, correndo. Por quê? Porque exatamente ia acontecer. Eu pus todo mundo para dentro da garagem. E aconteceu que nada aconteceu. Ele passou para garagem e não machucou ninguém, né? Traumatizou sim, um pouco o motorista que estava comendo muito. Uma subida e a direção. Então, a gente precisa não. Eu acho que as nossas crianças, gente, lá em Pedro Leopoldo, nós temos uma amiga muito querida, séria, ela perdeu uma criança, 3 anos. Ela estava andando de velocípede com a página e, de repente, a criança virou, caiu e faleceu. Olha, descrever o sofrimento de uma mãe, acho que não tem palavra no nosso vocabulário. Sofreu muito. E, infelizmente, ela não tinha como consolar, ela era espírita também, por isso é muito chique, ela foi atropelada. E chegando lá em Liberal, ela foi falar com o Chico. O Chico perguntou para ela, você já agradeceu a página? Ela ficou chocada. Chico, agradecer a página. Aí ele respondeu, filha, era para acontecer nas suas mãos. A menina não teve culpa. A criança, ela trouxe esse cargo. Ela teve que passar por isso. Então agradeça, porque ela livrou você de não acontecer nas suas mãos. Então, esses casos que a gente conta, é caso jurídico. Não é da nossa cabeça, né? Mas é verídicos que a gente vive aqui na Terra. A gente passa por tantas situações. E a Célia, ela ficou muito apaixonada. Muito apaixonada. E continuou espírita, fazendo o seu tratamento, suas medicações. E depois da época da Covid, ela perdeu outra filha com 20 anos de Covid. Aí vocês veem,
Qual é a nossa linha de raciocínio? Todo dia nós temos a obrigação de reverenciar Deus, nosso Pai Celestial. Nós não sabemos quem é o nosso filho. Quem são eles? Nós não sabemos se amanhã eles vão nos dar um grande desgosto ou vai nos fazer muito felizes, nós não sabemos. Eu lembro também uma passagem, quando aconteceu no Zicai, no outro semana, era um domingo, no mês de maio, era o primeiro domingo do mês da Episcopia. Eu entrei ali pela coleção um pouquinho de trás e vi a filho. De repente, meu coração bateu em um choque muito grande, mas muito grande. Eu parei o carro, olhei para o meu corpo para ver se era o corpo, se era a mediunidade. Eu senti na hora que era a mediunidade. E era um sofrimento de uma mão terrível, terrível. E aí eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa, e esse lugar, essa mulher, desesperada. Fiz uma oração e vim para o centro. Aí saiu a notícia do Zicai para o outro centro. E daí eu falei, meu Deus, as mães são criaturas muito especiais. Os pais também são criaturas especiais. E a gente não sabe de uma coisa. Todos aplaudiam, né? O grande atleta, o grande corrida, né? Todo mundo aplaudia, mas eu só interesse sobre o princípio. Não interessa o desencargo, não interessa as classes. Interessa é que ele seja bom, interessa que esse filho ele possa realmente, gente, sentir o sofrimento de uma mãe, sentir o sofrimento do pai. Mas para isso é preciso começar a educação. Os espíritos dizem que quando a criança nasce, imediatamente já tem que educar. Então, nada de palavrões, nada de gritos dentro de casa, nada de palavras de baixo calão perto de uma criança. Prepara eles para o futuro. Deixe-os acreditar na vida eterna. Deixe-os acreditar que o Papai do Céu está sempre com eles. Deixe-os viver. Serão com certeza grandes trabalhadores do bem. Serão com certeza criaturas que vão evoluir de uma forma muito maravilhosa, muito grande. Então, eu quero hoje encerrar minha palavra aqui da seguinte forma. A Neném é um espírito que trabalha muito nessa casa. Ela é a patrona da nossa evangelização infantil. Então, diz, a Neném, conversando com uma criança, ou passando para a mãe, o pai, a ideia de como tem que educar seus filhos. Dizes que estou aqui. Não me desampares no presente. Dizes que sou a esperança da paz. Não me induzes para a guerra. Dizes que sou a promessa do bem. Não me confies ao mal. Dizes que sou a luz dos teus olhos. Não me abandone nas trevas. Não espero somente o teu pão. Dá-me também luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho. Suplico-te amor com quem me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu carinho. Sou alguém que bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadeça-te de mim, orienta-me, para que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajude-me hoje, para que amanhã eu não te faça chorar. Não é para dizer para uma criança, não traga desaforo para casa. Não é para dizer para uma criança, você apanhou, bate também. Não é para dizer para uma criança, você é maior do que o seu amigo. Não é para dizer para uma criança, não importa. Não precisa ficar triste porque teu amiguinho chorou. Deixe que a sua criança sinta o choro do colega. Não adianta.
Nós queremos que a terra se transforme para ser um perfeito. É necessário educar a criança para que amanhã ele seja educado, respeite a natureza, respeite os animais e que ele possa sempre nos olhar com amor, com respeito, porque é isso que nós queremos passar para eles. Então, que seja um feliz dia das crianças, né? Essa semana foi muito engraçadinha, a creche, porque teve tudo que podia ter. Que Deus possa nos abençoar e nos favorecer com sua paz. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Aus diesen Felsen